Olá galera, Hello World! Estamos na aula 40 do curso DSOS, desenvolvendo sistemas operacionais simples, e vamos dar continuidade na introdução dos sistemas de arquivos, parte 2. Na aula anterior nós paramos aqui na explicação do VHD, então nessa aula nós vamos dar uma olhada lá no wikiosdev.org sobre alguns conceitos principais aqui teóricos para a gente entender, reforçar nosso conhecimento, certo? E também o funcionamento prático dos sistemas de arquivos, beleza? Então, vamos começar. Beleza, galera. Primeiramente, nós vamos dar uma lida aqui no sistema de arquivos, né? Sobre o que a gente viu em outras aulas. O sistema de arquivos é a forma que a máquina tem de organizar seus dados para leitura ou escrita na mídia, certo? Eles provêem uma forma lógica para acessar as coisas que você tem dentro do disco. Então você pode ler ou modificar isso. O uso dos sistemas de arquivos depende do que você quer fazer com isso, certo? Por exemplo, o Windows usa o FAT32 ou o sistema de arquivos NTFS, ok? Então, se seu disco é realmente grande, então não há uma forma de não há uma necessidade de você usar FAT32, porque o sistema FAT foi projetado nos dias quando ninguém tinha discos tão grandes como agora. A mesma coisa se aplica quando você vai usar o NTFS. Não há uma necessidade de usar o NTFS para um disco pequeno, certo? Porque ele foi projetado para trabalhar com discos de volumes largos, ok? Então essa é uma explicação muito boa aqui para a diferença do FAT32 e do NTFS. Vamos ver outras coisas aqui sobre o inodes. Outras formas, outros conceitos de sistemas de arquivos. Há muitos métodos para indexar os conteúdos de arquivos. Com mais comumente usado é o inodes e o FAT, tabela de alocação de arquivo. Nós vamos trabalhar com a tabela de alocação de arquivo, que é o FAT. Porém, existe o inodes, que significa nós de informações, certo? Ele tem um design crucial, um elemento crucial para a maioria dos sistemas de arquivos Unix, ok? Cada arquivo é feito de blocos de dados, os setores que contêm os dados raw, né, os dados brutos. Então tem os blocos de dados, que é a área de dados. O bloco de índices, que contém ponteiros para os blocos de dados. Então você pode saber em qual setor está em qual sequência. E um bloco inodes, certo? O inode está no diretório raiz do bloco de índice. E pode também ser um único bloco de índice se o arquivo for pequeno, ok? Então vamos dizer o seguinte: o bloco inode é como se fosse a área de diretórios do FAT, né? O bloco inode é como se fosse o FAT, certo? É como se fosse a tabela de alocação de arquivo, mas de uma outra forma. Existe o bloco de índice, né? Que permite você processar os arquivos através de índices, certo? Enquanto que a tabela de alocação de arquivos utiliza a lista encadeada, né? Com acesso encadeado. O inode, sistema de arquivos que tem um sistema inode, ele permite você ler arquivos com acesso indexado e também com uma lista indexada, ok? Ele é um pouco mais complexo do que o sistema de arquivos que utiliza a lista encadeada, ok? Então vamos lá. O FAT é um mecanismo primário de indexação para MS-DOS e seus descendentes. Há várias variantes no FAT, mas o projeto geral é ter uma tabela, certo? Atualmente um par de tabelas, como tem a primeira e a sua cópia, certo? Uma servindo como backup da primeira em caso de corrupção. Então, se caso a primeira tabela for corrompida, né, você pode ter o backup dessa tabela, certo? Então vamos lá. Depois vocês dão uma lida aqui na tabela de alocação, arquivos separados de áreas de sistemas, sistemas de arquivos de rede, certo? Sistema de arquivos para desenvolvedores de sistemas operacionais, ok? Vocês dão uma lida melhor aqui. E aqui existe o sistema de arquivos para iniciantes, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas vantagens
de alguns tipos de sistemas de arquivos que a gente mostrou na primeira aula introdutória, ok? Olha, um star é um dos sistemas de arquivos para iniciantes e é muito simples de implementar. Usa 512 bytes de setores para disquetes e discos rígidos, certo? É muito simples, um setor com metadados seguido dos setores de dados, certo? Então, enquanto no FAT16 nós temos uma área de dados separada da área de diretórios, cada arquivo tem sua entrada na área de diretórios, aqui no Unstar, nós temos o metadados do arquivo seguido da área de dados, certo? Então, ele é muito simples de implementar por causa dessa simplicidade, ok? Ele suporta arquivos especiais, igual arquivos de dispositivos e symlinks, suporta permissões Unix, não suporta fragmentação, igual o NTFS suporta fragmentação de disco, certo? Beleza. Vamos ver o FAT aqui. O FAT ele pode ser lido e escrito por desenvolvedores de sistemas operacionais. Ele é o padrão para disquetes, certo? Foi o padrão para disquetes. É relativamente simples de implementar. Ele envolve também arquivos de nomes longos e compatibilidade que é patenteada pela Microsoft. Ok? Ele não suporta arquivos maiores que 4 GB e não suporta permissões Unix. Assim como o New Star, né, suporta permissões Unix, o FAT não suporta permissões Unix. Ok? Esse 2, ele suporta arquivos largos com uma extensão, suporta permissões Unix, pode ser colocado em disquetes, pode ser lido ou escrito a partir do Linux, mas não pode ser ativamente lido ou escrito pelo Windows, certo? Mas existem drivers disponíveis para isso, ok? Vocês podem clicar nesse link aqui, drivers, para verificar os drivers para poder ser nativamente escrito pelo Windows, ok? E é um dos sistemas de arquivos para iniciantes, porém ele é um pouco mais complexo, certo? Mais complexo do que FAT e o STAR. BMFS suporta arquivos largos, né? A implementação está disponível como uma biblioteca estática. Vem com um programa utilitário para criar imagens de discos no Linux e no Windows, olha que legal, né? Ele vem com a ligação de fios, um drive fios, permitindo que isso seja montado em sistemas Linux. Né? Contém o código-fonte documentado na internet e não suporta fragmentação, beleza? Não suporta fragmentação. ISO 9600 é definido como padrão para CDs. Se você inicializa a partir do CD, então isso é a melhor forma de você prosseguir. Se não, você não tem a necessidade de usar esse sistema de arquivos como seu primeiro, certo? Então ele é mais necessário para CDs. Okay? Então vocês dão uma olhada aqui nos como desenvolver seus próprios sistemas de arquivos. Existe um guia aqui, considerações importantes que você tem que ter para desenvolver seu próprio sistema de arquivos, né? Existem os sistemas de arquivos mais espertos, mais inteligentes, né? Como o NTFS, né? E é difícil de encontrar sua documentação, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada melhor no sistema de arquivos que nós vamos focar durante essas aulas, que é o FAT, certo? Então eu vou deixar o segundo link aí na descrição também, mas eu cliquei aqui no link FAT, certo? Vai ficar mais fácil. Então vamos dar uma olhada aqui, né? O FAT, né, o sistema de arquivos foi introduzido com DOS 1.0, né? E também possivelmente CP/M, escrito por Bill Gates. O FAT é muito simples, um sistema de arquivos muito simples, certo? Nada mais que uma tabela linkada de clusters numa tabela gigantesca, certo? Uma lista linkada de clusters. O FAT usa muito pouca memória, né? A menos que os sistemas operacionais utilizem cache, né? Na tabela de alocação. E é um dos, se não o sistema básico nos dias de hoje, ok? Então, aqui existem as versões que eu expliquei para vocês nas outras aulas. O FAT12, que utiliza um endereçamento de 12 bits, um número de cluster, isso permite ter um tamanho máximo de 16 megabytes. FAT16, endereçamento de 16 bits, um número de cluster, ou seja, 2 bytes. Isso permite você trabalhar com clusters de 64 kilobytes, vezes o tamanho do cluster. O FAT32, que utiliza endereçamento de 28 bits, certo? E permite você trabalhar com 256 megabytes de cluster por partição. Esse FAT, que também trabalha com endereçamento de 32 bits, e foi feito pela Microsoft nos cartões STXC, certo? E o VFAT, que te permite você trabalhar com arquivos de nomes longos até 255 caracteres, ok? Detalhes de implementação, a divisão, como eu expliquei na primeira aula, que é registro e inicialização, boot record, tabela de locação de arquivo, área de diretórios e área de dados, ok? Essa é a divisão do sistema de arquivos FAT.
Eu vou explicar mais ou menos para vocês como funciona aqui a estrutura BPB, certo? Que é a estrutura que vamos trabalhar no sistema de arquivos. No registro de inicialização contém ambos códigos e dados, mixados juntos. Os dados que não são códigos são conhecidos como BPB, ou bloco de Views Parameter Block, ok? Cada uma dessas entradas aqui são variáveis na estrutura BPB. Pode ser feito em C, pode ser feito em Assembly. E aqui o tamanho já define qual vai ser o tipo da variável que você vai criar. Por exemplo, um tipo inteiro tem 4 bytes. Então você pode criar um tipo de int normal. Se você for criar um tipo de 2 bytes, 16 bits, você vai utilizar a instrução int 16, certo? Na linguagem C. Já na linguagem Assembly você utiliza DW, que é uma Data Words. De 4 bits você utiliza uma DD, que é Data Double Words, certo? Vamos lá ver sobre as variáveis. Existem os primeiros 3 bytes, certo? Que é EB3C, que simboliza o Jump Short, é um salto incondicional, certo? E aí você coloca o número de deslocamento curto que vai deslocar, certo? Que vai saltar. Então, esse salto, ele te permite você saltar toda a estrutura para a primeira rotina que vai ter a MBR Bootstrap, ok? Então, ela é obrigatória no início do código, ok? Então, ele deve conter 3 bytes, deve ser um salto curto, ok? Então, segundo, você tem a primeira variável da estrutura, que é um identificador OM. Ele basicamente vai descrever a compatibilidade que é utilizada na versão DOS. Por exemplo, outras versões de DOS também utiliza MS-DOS 5.1. E o Linux é formatado no disquete, ele utiliza MK-DOS FS lá, ok? No nosso caso, que fala que é recomendado o valor MS-Win 4.1, mas por motivos de compatibilidade nós vamos utilizar MS-DOS 5.1. Beleza? Com compatibilidade com os sistemas Microsoft. Contém 8 bytes de tamanho, certo? Essa variável. Essa outra segunda variável aqui contém 2 bytes de tamanho. E é o número de bytes por setor, certo? É o número de bytes por setor que você tem. No nosso caso será 512. Essa outra variável tem 1 byte de tamanho, é um char, certo? E é o número de setores por cluster. Cada cluster pode ter um número de setores. Aqui, na nossa variável de 2 bytes, nós temos o número de setores reservados, certo? Como registro e inicialização, os setores são incluídos nesse valor, certo? Esse é uma variável de 1 byte, é o número de tabelas de alocação de arquivos, o número de FAT, certo? No nosso caso sempre será 2, que tem o primeiro FAT, a sua cópia. Esse é o número de entradas de diretórios, certo? Ou seja, cada arquivo vai ter sua entrada de diretórios de 32 bytes, Então aqui nós vamos definir esse número de entradas, certo? Quantas entradas tem? Beleza. Aqui é uma variável de 2 bytes, que é o total de setores no volume lógico, certo? Se esse valor for zero, isso significa que há mais que 65.535 setores no volume, certo? Se ele for zero. Ok? Então o valor atual tem que ser colocado no Large Sector Count, que fica aqui logo abaixo, na última variável da estrutura BPB, certo? Então, se for maior que 65.535 setores, você deve definir essa variável como zero e colocar a quantidade de setores aqui, ó, na última variável. Certo? Se for menor que 65.535, você define aqui. E aqui, no Large Sector Count, você coloca zero. Esse byte aqui, que é a variável de 1 byte, ela indica o tipo de mídia, tipo descritor de mídia. A gente vai colocar F8 em hexadecimal, que simboliza mídias de disquetes, ok? E aí vocês podem entrar nesse link aqui e dar uma olhada nos códigos numéricos dos tipos de mídia, quantidade de trilhas, cabeçotes, etc. Certo? Não vamos aprofundar muito nisso. Aqui é um número de setores por FAT, certo? FAT 12 e 16 somente, ok? Então aqui esse número você vai definir apenas se for FAT 12 e 16. No nosso caso a gente vai utilizar FAT 16, vamos definir esse número, que é o número de FAT, ok? Número de setores por FAT, Aqui essa variável de 2 bytes é o número de setores por trilha. Daqui para baixo já define a geometria de disco, certo? Então aqui você define o número de setores por trilha e aqui nessa outra variável o número de cabeçotes que tem na mídia de armazenamento, certo? Número de lados ou cabeçotes. Aqui é o número de setores escondidos, certo? Que será o LBA do início da partição, certo? Então, no início da partição nós vamos criar um número que é o endereço
bloco de endereço lógico, um número lógico de setor, certo? Esse será o início, o número de setor lógico será a quantidade de setores escondidos aqui. E aqui, como eu já expliquei, é o número de setores largos. Se o seu disco for um disco maior, se estiver trabalhando com sistema de arquivos maior, você vai ter mais 65.535 setores. Então você vai definir esse número aqui. Ok? Então, todos os sistemas de arquivos mais básicos, ele tem essa estrutura aqui, a BPB. Mas cada sistema de arquivos vai ter uma BPB diferente, uma estendida, né? Então vai ter uma estrutura estendida aqui para o FAT12, FAT16, FAT32, certo? O FAT32 ele tem uma estrutura adicional que ocupa 512 bytes, então ele já ocupa um setor inteiro apenas essa estrutura, chamado de FS-Info, mas nós não vamos focar nesse sistema de arquivos agora, certo? Só para vocês verem aqui, ele já tem uma variável de 480 bytes, certo? Então, basicamente um setor inteiro aqui. Mas a gente vai focar apenas nessa estrutura eBPB, que é do FAT16, certo? Aqui esse byte é uma variável que representa o número de drive, certo? 00 para disquetes, 80 para discos rígidos. Porém, 80 ele simboliza o disco rígido na primeira ordem de inicialização, que é o caso número que a gente utilizava da interrupção 13, certo? 81 é o segundo disco na ordem de inicialização e 82 é o terceiro disco, certo? A gente vai utilizar 80 aqui como número de drive, ok? Aqui é um número que a gente vai definir como 0, flags reservados para o Windows NT. Aqui é uma assinatura que pode ser 28 ou 29 em hexadecimal, e eu não sei para que significa essa assinatura. Aqui essa variável já simboliza, ela tem 4 bytes, ou seja, tamanho de um inteiro, certo? Ela é um número serial de volume D, ou seja, identificação de volume, certo? Quando você inserir seu sistema de arquivos em um determinado volume, em um disco, você pode olhar no disk part e identificar esse código, certo? Mas eu tenho um código, um número fixo que eu coloco nessa variável. Aqui nós temos uma outra variável de 11 bytes, certo? Que é a string da label do volume. Os campos são preenchidos com espaço, certo? Se essa string não completa 11 bytes, você tem que preencher ela com espaços até dar 11 bytes, certo? Então, no nosso caso, a gente coloca o nome do nosso sistema operacional para nomear o volume, né? Aqui nós temos uma string também de 8 bytes, certo? Que é o sistema identificador do sistema de arquivos. Então a gente vai colocar o tipo de sistema de arquivos, se é FAT12, FAT16, FAT32, etc. No nosso caso vai ser FAT16. E também preenchendo os 8 bytes com espaços, ok? Vamos lá, aqui nós não temos uma variável, aqui nós temos um código de inicialização, bootcode. Ele vai ter exatamente 448 bytes, certo? Desconsiderando a tabela de partição, incluindo a tabela de partição também. Ok? Porque sem a tabela de partição dá 384 bytes, mas com a tabela de partição dá 448 bytes, certo? E os 2 bytes da assinatura, certo? Que é a A55, a assinatura de boot. Então vocês têm aqui a BPB já com código de inicialização, certo? Com a tabela de partição e com basicamente a BPB. E aí você constrói 512 bytes, que é MBR, certo? Aí tem o FAT32, que contém uma estrutura diferente, com outras variáveis, e é muito maior do que a FAT16. Está vendo que a estrutura eBPB do FAT16 é menor que a estrutura eBPB do FAT32? Pois é, totalmente diferente, né? Muda algumas coisas aqui. Ok? Então vamos lá. A gente já viu sobre as estruturas, né? Vocês podem ler um código exemplo aqui. Ok? Um código que lê o encadeamento de clusters na tabela de alocação de arquivos, um código em C, certo? Só que nós vamos desconsiderar isso aqui que a gente vai fazer em assembly, ok? Um código para ler o encadeamento de clusters. Aí tem do FAT12, um exemplo do FAT16, certo? FAT16, um exemplo do FAT32, é um código bem simples, certo? É um cálculo que você consegue ler o próximo cluster na tabela. Diretórios, certo? Nós temos também a entrada de diretórios. A entrada de diretórios consiste em você descrever a propriedade de arquivo, certo? E localizar também o arquivo na área de dados. Então vamos ver aqui o que cada entrada tem. Vamos ver aqui o padrão 8.3 que nós falamos na primeira aula, certo? Introdutório. Nós temos uma variável de 11 bytes, certo? Que descreve o nome de arquivo.
Os primeiros 8 caracteres é um nome e os últimos 3 caracteres é a extensão, certo? A segunda variável de 1 byte, ele define os atributos de arquivo. Por exemplo, se esse atributo for 1 em hexadecimal, é somente leitura, é um arquivo de somente leitura. Se for 2, é um arquivo escondido, um arquivo oculto. Se for 4, é um arquivo de sistema. Se for 8, é um arquivo de identificação de volume, certo? Se for 10, é um diretório. É um diretório. Se for 20, é um arquivo, certo? É um arquivo com dados. Agora, se for LFN, significa que é um arquivo de nome longo, certo? É a entrada de nome longo. Ele pode ser read only, somente leitura, escondido, sistema ou ID de volume. Agora, um outro tipo que não tem aqui na descrição é o tipo 30 em hexadecimal, que é um arquivo do tipo pasta, certo? Então, por isso que nós falamos em algumas das aulas anteriores que pastas também são arquivos, certo? As pastas também são arquivos. Por quê? Porque aqui é descrito como um atributo como 30, ok? Então, é um atributo de pasta. Aqui nessa terceira variável de 1 byte no char é reservado para uso pelo Windows NT. Então a gente não define ela. Aqui é o tempo de criação em segundos, certo? Aqui é o tempo de criação em segundos, de 0 a 199. Essas duas variáveis aqui, de 2 bytes cada, ela define o tempo e a data de criação, certo? Essa primeira é o tempo de criação do arquivo e essa segunda é a data de criação do arquivo. Okay? Se vocês perceberem aqui, ó, 2 bytes dá 16 bits, certo? E na hora, a gente divide 5 bits para a hora, 6 bits para os minutos e 5 bits para os segundos. Se você somar 5 mais 6 mais 5, dá 16 bits. Por que apenas utilizamos essa quantidade de bits para cada tipo de propriedade aqui? Porque a hora, nós utilizamos até 24 horas, certo? Então, nós precisamos apenas de 5 bits para poder identificar, para poder descrever 24 horas. Do mesmo jeito são os minutos, que é até 60 minutos. Então nós precisamos de 6 bits. Então nós utilizamos bits necessários para descrever o tempo completo, apenas utilizando 16 bits. Do mesmo jeito é a data. A data que foi criada, nós temos 7 bits para o ano, 4 bits para o mês e 5 bits para o dia. E completa os 2 bytes de 16 bits, certo? Justamente porque o mês nós só vamos de 0 a 12 meses. E dia nós só vamos de 0 a 30 dias, certo? Então nós só precisamos de 4 bits ou 5 bits para descrever esse número. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos a variável de 2 bytes. Descreve a última data acessada, que é o mesmo formato da data de criação, certo? A data acessada. Eu vou pular essa parte aqui que eu vou explicar daqui a pouco. Essas duas variáveis aqui de 2 bytes, nós descrevemos a última data de modificação, assim, o último tempo de criação e a última data de modificação, né? Que é basicamente no mesmo formato aqui que é o tempo e a data de criação, certo? Agora, essa variável de 2 bytes aqui, ele descreve um número de cluster de entrada 16 bits, mas é o número mais significativo, certo? É geralmente usado para FAT12 e FAT16. Não, perdão. FAT12 para FAT16, esse número é sempre 0. Ok? Esse número é sempre 0. Por quê? Porque ele é o bit mais alto, 16 bits. Ok? E esse aqui já são os bits mais baixos. Então é o número de cluster da entrada dos bits mais baixos. Então o FAT16 vai usar essa variável aqui, não essa. Certo? O que acontece? Esse aqui vai ser o número de localização do cluster. Vocês lembram que na aula introdutória nós falamos que o cluster inicial é localizado na área de diretórios? Pois é, nessa variável aqui que a gente descrevemos a localização inicial do cluster. Ok? Lá na tabela de alocação de arquivos. Então vamos dar um exemplo aqui. Digamos que vocês têm aqui esse número. Um número de 32 bits em hexadecimal. 0x00000000. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 bytes, que é 32 bits. Vamos separar esses 4 bytes de 2 em 2, assim como essas variáveis aqui, ó, 2 em 2 bytes, certo? Um tamanho de 16 bits, que é 2 bytes, e outro tamanho de 16 bits, que é 2 bytes, certo? Esses são os bits, vamos lá. Esses são os bits mais baixos. Bits baixos, né? Esses são os bits altos. Ok? Esse número aqui, ele vai de 0000 até FFFF, certo?
Isso simboliza que ele vai até 65.535 bytes de endereçamento, certo? E esse é o limite do FAT16. Esse é o limite do FAT16, só pode vir até aqui, certo? Ok. Agora, a partir do momento que nós utilizamos os bits mais altos, né? Os bits mais altos, nós temos FFFF vezes FFFF, ok? Que totaliza aí 4 GB. 4 GB de endereçamento, certo? Esses 4 GB de endereçamento é o que o FAT32 pode endereçar. É um limite que o FAT32 pode endereçar, certo? Porém, o limite do FAT16 ele é 64 KB, ok? É o limite que o FAT12 e 16 pode endereçar. Então, como nós vamos utilizar esse limite, nós só podemos utilizar essa variável aqui, ó, essa quantidade aqui. Então, a gente vai definir esse número aqui, esse número que é definido, ok? Geralmente é esse número aqui que é definido lá na entrada de diretórios do cluster inicial, ok? Então, a partir do momento que esse número é definido, já não é mais FAT16, é FAT32, porque é um número muito maior, ok? E essa última variável, por fim, 4 bytes, que é o inteiro, né, é o tamanho de bytes, do arquivo, ok? Tamanho de bytes. O tamanho de bytes aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada no calculador aqui. Um inteiro tem 4 bytes, certo? O inteiro tem 4 bytes. 1, 2, 3, 4. 4 bytes de 0000 até FFFF, certo? Se a gente colocar em decimal, nós temos aqui, ó, 4 bilhões, né, de números. Vamos dividir por 1024, ok? E nós temos um valor de 4.095 megabytes, certo? Equivalente a 4 gigabytes, ok? Isso significa que esse é o valor máximo de cada arquivo, pode ter o seu tamanho, certo? Então, essa entrada aqui, ó, ela pode ter até 4 GB de tamanho de cada arquivo. Essa é a quantidade de bytes de um arquivo. Então, só pode ir até esse tamanho aqui, ó, 4.095 megabytes, que é 4 GB, certo? Então, esse 4 GB aqui é o tamanho máximo. É o tamanho máximo do FAT32, certo? E a gente vai utilizar FAT16, né? Muito menor que esse tamanho. Mas a partir do momento que a gente utiliza NTFS, nós já não temos uma variável de 4 bytes, certo? Nós já não vamos ter essa mesma estrutura aqui, ok? Que essa estrutura aqui, padrão 8.3, é para o FAT, não é para o NTFS, entende? Então, para cada sistema de arquivos existe uma estrutura diferente, com tamanhos diferentes. Aqui já é a estrutura de arquivos de nomes longos, né? Que é Long File Names, certo? Já muda algumas coisas aqui, mas não vamos aprofundar nessa estrutura, certo? Aqui as estruturas BPB e EBBB, em C, né? E aqui são alguns cálculos de diretórios, certo? Nós temos aqui alguns cálculos de diretórios aqui. Vocês podem ver, né? O cálculos aqui em C, que define o tamanho do FAT, o tamanho da área de diretórios, o tamanho da área de dados, o primeiro setor da área de dados, o primeiro setor da tabela de alocação de arquivos, total número de setores de dados, o número total de clusters, ou seja, todos esses cálculos aqui em C definem essas propriedades do sistema de arquivos, certo? É esses cálculos que nós utilizamos lá na VBR, só que nós vamos utilizar em Assembly, não em C, ok? Aí aqui, como vocês podem ver aqui também, ó, aqui define o tipo de FAT. Ó, se o sistema de arquivos, se o total de clusters for 4085, for menor que 4085, significa que o FAT é do tipo FAT12. Se não, se o total de clusters for menor que 65.525, o tipo de FAT é FAT16. Mas se o total de clusters for menor que 2, né, vamos ver aqui, 268 milhões, é FAT32. Agora, se for maior que esse número, é esse FAT, ok? Então, essa é a quantidade de clusters, não é a quantidade de bytes não, ok, gente? Quantidade de clusters. Você pega esse número aqui, ó, vamos supor que cada cluster é um setor, certo? Um setor tem 512 bytes. Você multiplica esse valor aqui por 512 bytes. E aí você vai ter um total de bytes que pode ser armazenados aqui do FAT16. Do mesmo jeito é esse aqui, ó. Você multiplicar isso aqui por 512, você vai ter o total de bytes que o FAT32 pode trabalhar, certo? Aqui outros cálculos para ler diretórios, certo? Para você ler diretórios e arquivos, ok? Isso aqui é um cálculo que eu vou explicar para vocês daqui a pouco.
Lá no funcionamento do sistema de arquivos, a comunicação com a área de diretórios, a área de dados e o FAT, a tabela de alocação de arquivos, exige esse cálculo aqui, que é basicamente você transformar em endereço lógico. Você transforma o endereço físico em endereço lógico, beleza? Eu vou explicar para vocês esse cálculo aqui, o número de cluster menos 2 vezes setores por cluster mais o início da área de dados, ok? Para você obter o número lógico. Essa é a regra. E aqui existem algumas regras aqui que vocês podem ler, certo? Vocês podem dar uma lida aqui. Eu vou explicar para vocês melhor sobre isso aqui, que é a forma de leitura do FAT, certo? Quando você vai ler o encadeamento do FAT, a lista de clusters do FAT, né, geralmente permite você ter algumas etapas aqui, alguns processos. Ele usa a seção anterior da tabela de alocação para detalhes, em qual exatamente foi extraído o valor. Então ele pega o cluster disponível, o número de cluster, vai para o passo 2 e nesse cluster é marcado, se esse cluster é marcado como o último cluster da cadeia, ele finaliza a execução, certo? Ele vai para o valor 4 e finaliza a execução do cluster, porque todo o arquivo foi lido. Senão, ele vai para o passo 3 e lê o cluster representado pelo valor extraído, certo? Então, a partir de um número de cluster, ele lê o próximo cluster e do próximo ele lê o próximo. Então, essa é uma lista encadeada, ok? E logo abaixo aqui vocês podem ler essa parte aqui toda, né? Isso aqui é a cadeia de clusters, né? Que são os que você pode estudar mais a fundo, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui na última parte, que é o funcionamento da arquitetura do FAT16, né? Colocando aquela explicação anterior aqui em pauta, vou mostrar para vocês aqui como funciona. Aqui nós temos a área de diretórios. Vamos dizer que essa aqui é a área de diretórios, certo? A área de diretórios. Esse primeiro espaço aqui é uma entrada de um determinado arquivo. Digamos, arquivo 1 tem uma entrada com 32 bytes aqui. Arquivo 2 tem uma entrada de 32 bytes aqui. O arquivo 3 tem outra entrada aqui de 32 bytes e por diante. Cada linha aqui é uma entrada de diretório. Basicamente são as propriedades do arquivo que tem 32 bytes, certo? E aqui, ó, nesse espaço maior aqui, nós temos uma entrada de um determinado arquivo, certo? Entrada de algum arquivo. Nós temos alguma entrada de algum arquivo. E esse aqui é o número de um cluster. É o número do cluster inicial do arquivo que está nessa entrada, certo? Onde localiza-se o arquivo. O que acontece? O sistema ele vai pegar. E esse aqui é a tabela de alocação de arquivos, o FAT, né? Esse aqui é o FAT com o número de listas de clusters encadeados. E essa aqui é a área de dados, certo? Esse preto aqui é a área de dados. Esses números aqui são os números de posicionais da área de dados. Por exemplo, esse aqui é o setor 591, que tem 512 bytes de dados. Esse aqui já é o setor 592, mais 512 bytes. Esse aqui é o setor 593, setor 594 e assim por diante, entendeu? Esses números é a identificação do setor. Vamos chamar de cluster, porque cada cluster tem um setor no nosso sistema, né? Beleza, ele vai pegar esse número de cluster aqui, 6. Ele vai fazer um cálculo e vai determinar um número lógico na posição de memória da tabela de alocação de arquivo. O FAT, ele está em disco. Esses números aqui do FAT, ele está no disco, certo? É pegado esses números, essa tabela gigantesca, é passado para a memória RAM, e aí o sistema vai pegar esse número da entrada de cluster e vai somar mais ele mesmo. Então 6 mais 6 vai ser 12, certo? Então ele vai contar do início da posição de memória até a posição 12 do byte 12, certo? Então, digamos que esse FAT foi carregado na memória RAM no endereço 512. Então, ele vai somar 512 mais 512, vai dar 524. Então, a partir da posição 524, vai ter o próximo cluster na cadeia para ser lido. Então, vamos lá. O que ele faz? Ele vai contar 512, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então o 24 vai dar nesse número preto aqui, certo? Então ele captura esse próximo número de cluster, que será 7, o cluster 7. Tá, o que acontece? Qual é a primeira coisa que ele faz quando ele captura o primeiro número de cluster inicial na entrada de diretórios? O sistema pega o cluster, né? Além de ele somar, identificar o próximo cluster na cadeia, que é aquela lógica que eu falei que ele soma com ele mesmo, ele vai pegar o número, certo?
ele vai diminuir menos 2, o número do cluster é menos 2, digamos que aqui dá 4, né? 6 menos 2, 4. Ele vai multiplicar vezes a quantidade de setores por cluster, né? A quantidade de setores por cluster no nosso sistema vai ser 1. Então vai multiplicar 4 vezes 1 é 4. Mais o início da área de dados. Mais o início da área de dados. Qual é o início da área de dados? 591, certo? Então ele vai somar 4 mais 591, que vai dar exatamente 595. Então 595 vai ser o cluster indicado da área de dados. Vai ser o cluster onde vai estar os dados desse determinado arquivo, certo? E aí ele lê os dados, joga para a memória os dados que está nesse cluster 595 da área de dados, e aí ele usa esse número para fazer aquela lógica que eu falei, soma mais ele mesmo, procura o byte de offset aqui no FAT e procura o próximo cluster da cadeia, que vai ser 7. Então desse 7 ele vai somar mais ele mesmo, que vai dar 14, vai contar do byte de offset inicial até 14, certo? E aí vai dar o próximo cluster que vai dar 8. E assim por diante. E aí de 14 aqui ele vai fazer o seguinte: 7 menos 2, 5. Né? 5 vezes 1, setores por cluster, 5. 5 mais 591 vai dar 596. Então ele vai identificar o próximo, o próximo cluster de dados aqui na área de dados, certo? E vai jogar para a memória. Do mesmo jeito, será outros clusters na cadeia. Ele vai fazer essa mesma lógica até encontrar o fim de cluster. Quando está marcado como FFF8, significa que é fim de cluster. Então ele para a execução, certo? Ele para a execução, já leu todos os dados do arquivo, certo? Dos dois clusters, 595 e 596. Então esse tipo de procedimento de cálculo, de fazer uma conversão de um número hexadecimal para um número que está aqui na área de dados, é chamado de conversão LBA. Ele vai fazer uma conversão do endereço físico, que é o número de cluster, para o endereço lógico, que vai ser o número do cluster na área de dados. Vai ser o número do setor na área de dados. Então isso vai ser um número lógico, um setor lógico. Então essa é uma conversão para endereçamento lógico, certo? Esse cálculo que eu acabei de falar é uma conversão. Vamos fazer uma segunda suposição. Digamos que cada cluster aqui nós ocupamos 2 setores, certo? Lembra que eu mostrei para vocês lá no tamanho em disco de arquivos no Windows, o tamanho ele é maior do que a quantidade de bytes do arquivo? Pois é, por exemplo, 4096 dá exatamente 8 setores que aquele arquivo ocupa, mesmo ele não tendo bytes suficientes para ocupar esses setores. Por quê? Porque a quantidade de clusters, quantidade de setores por cluster é 8, simples assim. Então vai ser reservada aquela quantidade de setores para cada arquivo, certo? Então o que acontece? Vamos colocar um exemplo que em vez de ser um setor por cluster ou 8 setores por cluster, vamos colocar 2 setores por cluster aqui, para ver como funcionaria essa lógica aqui. Então ele vai somar 6 menos 2, vai dar 4. 4 vezes 2 setores por cluster, né? Vai dar 8, certo? 8 mais a área de dados vai dar quanto? 591 mais 8 vai dar 599. Então ele vai somar aqui, ó. 599. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele daria aqui, ó. Então esse seria o dado, certo? A ser lido. Então vamos supor que cada cluster tem 2 setores. Então esse é o primeiro arquivo, certo? Primeiro cluster, 2 setores. Segundo cluster, terceiro cluster, quarto cluster, quinto cluster, certo? Então 6 menos 2, 4, vezes 2, 8, mais 591, 599. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele daria aqui, ó, no quinto cluster, certo? Quinto cluster. Então, beleza. Então, esse é o funcionamento da arquitetura do FAT16, certo? A gente vai transformar tudo isso em código. E na próxima aula, a gente vai começar a desenvolver a estrutura BPB, que é parâmetros, blocos de parâmetros da BIOS, certo? Se vocês gostaram dessa aula, me deixem um like aí no canal. E se inscreva para continuar atualizado de próximas aulas. Até mais, falou!